Olá, Kelly. Karina, tudo bem, meninas? Boa noite. Como que vocês estão, suas lindas? Simone, minha linda. Márcia, oi, já vão me contando aí o que vocês estão fazendo em casa. Se eu tô falando, se vocês estão colocando em prática, como é que tá? Quero saber se vocês estão só falando aqui e não tá arrumando nada, não. Minha gêmea, saudade de você. Ai, que vontade de ir pro sul. Ó, Simo, deixa eu só falar um negócio. Você segura tá os gafanhotos lá, tá? Quero não deixar esse gafanhoto vir pra cá, não. Gente do céu, que loucura essa semana. Eu vou pôr no final de semana. O que é isso, Márcia? Não. As coisas têm que começar. Ó, deu vontade de fazer, você pega e faz. Ó, é uma dica. Esse negócio de deixar para fazer depois. É tipo aquele regime que a gente vai começar na segunda, né? Então, o regime da segunda aqui nunca deu certo. Muitas mudanças. Que bom, Karina. Que bom. Vai fazendo mesmo. E depois vocês me contem se deu resultado, se isso tudo tá fazendo sentido para vocês, como é que tá ficando a energia da casa de vocês. Nós falamos tanta coisa essa semana. Quem não assistiu ainda as lives anteriores, vai lá e assiste, que tem muito conteúdo. Hoje a gente vai finalizar com chave de ouro, porque esse conteúdo hoje vocês vão ficar impactadas. Eu tenho certeza que vocês vão se reconhecer em alguns pontos da casa aí. Claudete, Rosângela, tudo bem, minha linda? Lauren. Vamos lá, vamos esperar as meninas entrar. E aqueles aviãozinhos, deixa eu mandar uns aviãozinhos aqui. Todo mundo mandando aviãozinho agora. Para todo mundo que tá online aí. Vamos lá. Tô mandando aqui, eu vou mandar meus avião. Lembrar todo mundo que vai começar. Não é mesmo, gente? Vamos convidar o pessoal aí para participar, para tirar as dúvidas. E vamos lá. Minha casa, minha energia. Tudo que a gente tem feito é para movimentar. E esse movimento não é só na casa, não é só na parte física da casa. Esse movimento é um movimento para a vida. Esse movimento. Por que é que eu bato tanto na tecla que esse movimento de você fazer dentro da casa muda a sua vida, pode mudar a sua vida? Porque há muito tempo eu estudo isso, eu estudo a questão de energia, eu estudo a questão dos ambientes, e aí eu comecei a estudar as pessoas, e a gente sabe que lá no fundo nós somos formados pela mesma matéria. Isso não sou eu que digo, isso é científico. Lá no fundo do átomo, de cada elemento existente nesse planeta, a formação é energia. E essa energia vibra da mesma forma. Lá no primeiro dia eu falei sobre aquele experimento do Masaru Emoto que ele fez com a água. A água é submetida a palavras positivas, ela transformou-se em um cristal, vibrando positivamente. Da mesma forma, nossa casa, nossa parede, ela vai vibrar positivamente quando a gente tem o positivo dentro dela. Então, a nossa casa é um reflexo do que a gente vive. Se eu tô estressada, se eu tô chutando balde, né? Tô pirando o cabeção, a minha casa vai sentir isso. E se ela tem alguma coisa negativa, ela vai devolver. Vai devolver como? Vai nos colocar em situações desafiadoras. E aí, você não sabe por que a casa está estourando lâmpada, por que a parte da fiação não funciona, por que o encanamento não funciona.
Mas vocês vão entender hoje qual é a relação entre a casa, os cômodos, as paredes, tudo que compõe uma casa e nós. Está tudo totalmente ligado, tá? E eu quero que vocês comecem a puxar pela memória de vocês algum acontecimento repetitivo na casa de vocês, tá? Não precisa escrever não, mas eu quero que vocês pensem aí alguma coisa que sempre se reflete na casa de vocês. Por exemplo, queima muita lâmpada, ou queima muito eletrônico, ou eu arrumo um encanamento e estoura outro. A fossa está sempre cheia. Parede com muito mofo. Sabe aquela coisa que você arruma, conserta e volta? Então, busca pela memória de vocês se vocês têm alguma coisa nesse sentido que acontece com frequência, que sempre assim, desde que eu entrei na casa, este ponto sempre me deu trabalho. A piscina sempre tem vazamento. Tem alguma coisa aí? Conseguiram encontrar alguma coisa? Se alguém conseguiu identificar alguma coisa, põe aí para mim. Põe aí para mim que eu já vou. Meu banheiro não consigo deixar parar de vazar alguma coisa. Esse vazamento é grande ou é pequeno? Esse vazamento é no encanamento ou é tipo goteira? Portão estragado. Mofo no teto do banheiro. Tá. Goteira. Ok, meninas, vão lembrando de mais coisas que eu vou começar a passar a minha lista aqui e vocês vão começar a se identificar dentro desses acontecimentos. Se vocês vão lembrando mais alguns, aí vão anotando, tá? Problemas repetitivos em uma casa, eles surgem para nos alertar, tá? Como assim? É físico? Já falamos sobre isso, é tudo conectado, tudo faz parte do outro. A casa responde aos estímulos dos moradores. A casa é um ser vivo também e ele vai reagir conforme os moradores estão reagindo. Então, eles vão surgir de uma forma tentando te ajudar, porque é uma forma visual de você reconhecer o problema. Só que perdeu-se, isso era muito usado antigamente, tá? Essa análise perdeu-se com o tempo e agora, graças a Deus, isso está sendo mais respeitado, as pessoas estão olhando mais para isso. Oi, Silvana, tudo bem? Que é a relação entre eu e a minha casa. A minha casa, ela está devolvendo, ela está mostrando, ela está me fazendo um favor de materializar algo que eu estou sentindo, tá? Minha casa faz isso, ela faz esse favor, só que nós não fomos treinados para perceber isso, então não percebemos. Tá lá com vazamento, eu vou lá tentar resolver o vazamento e pronto, vou colocar fazer uma vedação, chamar não sei quem lá para tentar resolver. Queimou a lâmpada, eu simplesmente vou lá e troco. Ok. Eu vou começar pela minha lista aqui, só para vocês me entenderem. Problemas elétricos. Vamos começar já pelo mais agudo. Quando você tem uma casa que tem muitos problemas elétricos, provavelmente está refletindo as pessoas, os moradores que estão com nervosismo, aquele estresse agudo. Está relacionado ao sistema nervoso dos moradores. Isso pode ocasionar e trazer pessoas mais agressivas, pessoas explosivas, pessoas com senso crítico muito forte, aquelas pessoas que têm aquele ataque de estresse. Tudo isso, quando você olha para a tua casa e simplesmente estoura uma lâmpada ou alguma coisa alguma coisa danifica no sistema elétrico, seja fiação ou seja eletrônico,
você pode ter certeza que tem alguém na tua casa ou você mesma que está num estresse grande. Ou você está para explodir, ou você já está explodindo, tá? Então, é como se ele falasse assim, ó, olha, presta atenção, tá chegando no limite, cuida. Aí, história. É claro que lâmpadas têm a vida útil. Eu tô falando aqui de questões muito repetitivas e que do nada, tá, troquei a lâmpada há pouco tempo e ela queima, entenderam? Não é uma coisa que por causa do tempo, existe o tempo de vida, super concordo. Agora, presta atenção em quando não é normal. Não é normal, tá? O aparelho é novo, queimou. A lâmpada eu troquei há pouco tempo, queimou. A fiação é nova, deu problema. Começa a prestar atenção. Você vai encontrar pessoas absolutamente nervosas. Por que empresas... Eu cansei de ver empresas, e nas empresas onde eu trabalhei anteriormente, muita gente sempre manutenção elétrica. Porque é uma reunião de pessoas que estão sob pressão, que precisam às vezes produzir, que não tem controle emocional, que vive no estresse, então vai para onde? Vai para o elétrico, tá? Então o sistema elétrico está relacionado com as pessoas, com o nervosismo das pessoas. Viu isso acontecendo? Para, respira, olha para você. Eu tô nervosa? Não, não é. É o esposo? É os filhos? Quem que está nervoso? O que dá para ser feito? Claro, você vai fazer o conserto na tua casa, vai fazer a manutenção. Mas, para que isso diminua a rotatividade, diminua a frequência, comece a olhar na tua família quem é que está acionando esse sistema nervoso, tá? E aí, cuida, né? Verifica a necessidade do que fazer para melhorar essa questão do estresse em casa. Ok? Alguém falou aí de sistema de lâmpada, de queimar? Fez sentido alguma coisa que eu falei? Vão me contando aí. O fato de lâmpada queimar também está muito relacionado a um ambiente com energia fraca. Ou pessoas que estão cansadas, pessoas que estão... enfim, eu chego no fim do dia, eu tô totalmente exausta, eu só tô sem energia. Então, isso também pode ocasionar essa questão da pessoa, tá morrendo. Tem casas que as lâmpadas simplesmente explodem, queimam. Tem casas que as lâmpadas vão enfraquecendo, são sintomas diferentes. Então, onde as lâmpadas vão enfraquecendo, principalmente essas lâmpadas novas de LED, elas vão enfraquecendo. Isso são pessoas que estão com a energia baixa ou o ambiente está com a energia muito baixa. Ele simplesmente vai perdendo a força até não existir muito. Então, presta atenção. Começou a diminuir ali, opa, quem é que está precisando dar um gás? Quem é que precisa dar uma reenergizada, dar uma movimentada na casa? Faz tudo que a gente apresentou essa semana para movimentar tudo isso, ok? Sistema hidráulico, parte de água. Aí teve bastante gente que falou de vazamento e tal. O sistema hidráulico está muito relacionado com o sistema circulatório do nosso corpo, tá? Questões de circulação sanguínea. Estamos com uma casa com problemas hidráulicos, cuidado, presta atenção nas pessoas que nesta casa podem desenvolver problemas no circulatório. Eu não tô falando que estourou um cano, isso vai acontecer amanhã. Não, eu tô falando assim de anos na mesma casa, sempre passando pelo mesmo problema, o mesmo problema se repetindo. O que ele pode ocasionar? Funções, deixa eu só pegar minha listinha aqui, tá? Circulatório, líquidos, glândulas linfáticas, pode ocorrer derrame, infarto, pressão alta, má circulação, veias entupidas. Então, tudo que está relacionado com o sistema circulatório tem relação com o sistema hidráulico da casa. Então, presta atenção. Outras relações que a gente faz com a casa, com o hidráulico. No Feng Shui se coloca muito isso, se bate em cima da tecla que vazamento é perda de dinheiro. Você está perdendo, a coisa está escorrendo e você não está conseguindo reter, tá? A goteira, as crianças ligando aqui.
A goteira está relacionado à tristeza. Tem tristeza, aliás, tem goteira. Tec, tec, tec. Essa goteira é a lágrima que cai. É alguém na casa que está com tristeza ou que está alimentando pensamentos negativos, pensamentos tristes, pensamentos densos. Sabe aquela pessoa que entra na tristeza e não consegue sair? Na depressão? Então, a goteira, ela é como se tivesse alguém chorando ali. E ela está falando para você, olha, presta atenção. Presta atenção. Eu sou prova de que isso é real, porque aconteceu na minha casa aqui. Logo que eu mudei, teve vários acontecimentos aqui, até foi uma das coisas que me startou para olhar para o ambiente. Uma casa nova, cheia de problemas, e aí depois eu consegui resolver. E um dos problemas era a goteira. Do nada, o chuveiro começou a gotejar. Fechava, apertava e nada. Tava lá aquela gotinha. Ficou uns dias, falei, vai ter que chamar alguém para ver. Só que antes disso eu falei assim, não, peraí, eu sei que isso tem alguma relação com tristeza. Vou ver quem que tá triste. Quem estava triste era eu. Quem que estava com medo era eu. Eu que estava passando por problemas. E aí eu trabalhei em mim os meus medos, as minhas tristezas. E eu falo para vocês, nunca ninguém veio mexer no meu chuveiro, porque não precisou. A goteira simplesmente cessou. Isso fazem para 8 anos, tá? Então, assim, é real. Presta atenção no que a tua casa tá te falando. Ela tá te falando, ela tá assim, tá colocando na tua cara os acontecimentos. Então, olha, claro, você vai ter que fazer manutenção, você vai ter que fazer o conserto, mas se você conseguir perceber a relação que isso tem na tua saúde, você vai resolver para sempre. Isso não vai voltar. Faz sentido, Lauren, essa tristeza, essa parte de negatividade? Tem muita coisa aí. Essa goteira está relacionada a esse choro. Infelizmente, eu tenho que te falar isso. Você tem que dar uma olhada nisso. O que mais? Vamos lá. Infiltrações. Também está relacionado com vazamentos, mas ela tem uma variação. Além da parte de parte negativa, as infiltrações é como se ela representa um lar onde os moradores retêm a afetividade, fica prendendo, fica estufando, sabe? As pessoas não são... em vez de elas expandir e acolher, elas, sabe, se reprimem, não deixa, e aquilo vai infiltrando assim, porque na verdade é uma coisa que precisa acontecer, você precisa ter essa afetividade. A água é feita para fluir, e quando ela entra ali no cimento e ela começa a fazer essas infiltrações, é assim, eu tô querendo sair, mas eu não tenho por onde, tá? É uma coisa assim, eu tô gritando, por favor, me deixa sair, me deixa fluir, e não tenho por onde, porque o caminho, ela está dentro de uma parede, dentro do cimento, então o caminho é muito difícil para ela sair, tá? Isso no caso de infiltrações. Tudo bem? Alguma dúvida com relação ao sistema elétrico e hidráulico? Vão me mandando aí. Se está fazendo sentido para vocês, vai mandando. Só para mim saber aqui. Vamos lá, as meninas que entraram agora, sejam bem-vindas. Estamos falando aí da relação que a casa tem conosco, com a nossa saúde. Quem tá gostando, vai mandando para as amigas, vai dando um coraçãozinho aí, gente, ó. Adoro. Vamos lá. Portas e janelas emperradas. Sabe aquela porta que você vai abrir? Né? Você abre a porta e tá preso em cima ou embaixo, tá rangendo tudo, é difícil de abrir, não abre 100%, não abre aquele ângulo de 90 graus. Tem alguma casa aí que tá precisando? Então, as portas estão relacionadas com estagnação. Você não tem o caminho livre, você tá parado, você tá emperrado, você não consegue ir.
Entendeu? Aí fica lá, porta emperrada, a janela não abre, enferruja a janela, enferruja a porta, o vidro quebra, estufa tudo e tá lá. Você tenta arrumar a porta, ela solta. Tenta arrumar a porta, ela solta. Então, basculante, exatamente. E aí, o que eu faço? Faz a manutenção e olha, por que é que você não está fluindo? Por que é que você está se sentindo emperrado? Por que é que a vida não está andando para você? Quais as crenças que você alimenta que te deixa estagnado? Tá? Existem muitas crenças aí relacionadas ao profissional, ao financeiro, até mesmo ao afetivo. Por que que eu às vezes não encontro um grande amor? Por que que eu tenho dedo podre? Enfim, são todas crenças que você alimenta. Tá? Aquele medo. Gente, vocês acham que eu não tive medo de iniciar essa semana? É um desafio muito grande para mim fazer uma semana inteira de lives para vocês, para quem fez 1, 2 lives antes. Eu tive que curar muita coisa essa semana também, está sendo um desafio. Eu tive medo, mas eu fui com medo. Eu não tenho, graças a Deus eu não tenho nenhuma porta emperrada aqui em casa. Mas é isso. A coisa não tá legal, no caso de você estar se sentindo estagnada, você tem medo, você vai ter que limpar suas crenças, vai ter que ver por que você tem medo, você vai ter que ir com medo mesmo. Superar os seus desafios. Né? Hoje até a pessoa fala assim, eu vou ficar com saudade dessa semana. Eu estou totalmente realizada com essa semana, estou feliz demais e quero fazer mais, porque eu gostei demais de compartilhar isso com vocês. Sabe, eu já tô pensando, semana que vem eu vou fazer mais alguma coisa, eu não sei. Mas é isso aí, a gente vai ter que ir com medo, vai ter que dar esse primeiro passo. Então, para de ficar nesse aprisionamento, verifica quais os medos que você tem e vai, abre a porta, abre a janela, põe a cara. Tá, tô falando um pouquinho de mim. Tô falando que hoje eu tô toda emotiva, gente. Ok, vamos soltar e desemperrar todas as portas e janelas aí, combinado. Amanhã todo mundo dando jeito. E se tiver uma crença para limpar, também me chama, que aí crenças essas aí eu dou jeito. Rachaduras. Quem tem rachaduras em casa? Ai, eu vou falar que em casa apareceu uma, logo que eu mudei, olha só. Rigidez. Se você está numa casa que tem muita rachadura, tem muita... conserta, racha de novo, aparece aqueles vinquinhos na casa inteira. Quem que está aí tão inflexível? Quem que está, que é rígido, que não muda, que não aceita? Entenderam? Dá uma olhada aí, quem que está precisando dar uma relaxada, aceitar um pouco mais, ser mais flexível. Entenderam? Rachaduras, rigidez. Telefones com problemas. Bom, eu vou falar, quem mora aqui no Parque das Araras e no Recanto dos Pássaros tem esse problema grande, né? Porque a gente sabe o que a gente sofre aqui com telefonia. Mas, olha aí, vamos lá, vamos vincular. Telefones fazem o quê? Comunicação. Então, se você tem dificuldades na comunicação, de telefone, de internet, dá uma olhada na comunicação interna do teu lar. Como que é essa relação aí dentro? Como que é o diálogo na empresa? Uma empresa com muitos problemas no telefone, que se repete. Conserta central, queima, estraga, telefone tá. Dá uma olhada na comunicação interna. Como que está ocorrendo todo o relacionamento interno, o diálogo. Ok? Faz sentido? Vão me falando aí. Relógio parado. Sabe aquele relógio que você esquece de pôr pilha? Então, energia parada. Então, correndo todo mundo pôr pilha nos relógios amanhã. Beleza? Não deixa nada parado. Venho batendo nessa tecla desde o início da semana. Dentro da sua casa, só coisas que fazem sentido, que você pode usar, que tenham utilidade. Beleza, meus amores? Agora, vou responder a pergunta da Kelly. Portão. E esse portão não é especificamente o portão, mas quando a pilha gasta muito rápido e para do nada, energia, falta de energia.
tá? Quem que tá sugando energia? Quem que tá perdendo energia muito rapidamente? Entendeu? Bati. A questão do portão, Kelly, não é especificamente portão. Você pode olhar também a parte da porta, porta está relacionado a estar meio emperrado, está muito parado, está muito estacionado. Agora, outra coisa que tem no portão é o fato de ele estar na frente. A parte da frente da casa, toda a parte de recepção da casa está relacionada ao feminino, as mulheres da casa, mulheres, crianças, enfim, ao feminino. E aí, eu quero que vocês pensem como que está a fachada da casa de vocês, como que está o portão da casa de vocês, como que está a parte de beleza da casa de vocês, como que está essa entrada, tá? Essa é a relação. Tem um portão que não funciona muito? Dá uma olhada nas mulheres da casa. O que elas estão precisando trabalhar? Assumir o feminino? Estão precisando se assumir, se aceitar? Ou mesmo, tá lá a parte da frente da casa está caidinha. Como que está a parte de autoestima das mulheres dessa casa? Como que está a parte delas aceitar o que vem, que é a abertura dos portões? Como que está a fachada, a pintura dessa casa, que também está relacionado à autoestima? É uma fachada empoderada? É uma fachada que você olha para casa e fala assim, uau? Ou é uma fachada que você olha para casa e fala assim, faz sentido? Então, mulheres, amanhã, e aí isso eu vou ter que falar para mim também, porque a minha fachada mas não é. Ela mas ainda não tá do jeito que eu quero. Mas é isso aí, vamos aprendendo, vamos, somos fases. Nós somos todas mulheres de fases e precisamos passar por isso. Olha os aprendizados por trás disso. Olha os aprendizados por trás disso. O que você precisa, onde você precisa trabalhar em você, para você trabalhar o que você mostra, para você trabalhar a tua fachada, para você assumir uma fachada bonita, para você assumir, para você colocar a tua autoestima. Entenderam? Quem que vai mexer na fachada amanhã? Vamos lá. Estão gostando, gente? Eu não tô vendo coraçãozinho. Estão mandando pras amigas também? Vai mandando. Se na frente é o feminino, então na parte dos fundos é o masculino. Exatamente. Como que está a parte masculina da tua casa? Como que está normalmente lá no fundo da casa? E aí as pessoas reclamam porque o marido é muito fechado, porque o meu marido não fala, mas está lá tudo entulhado lá, Todo o resto de construção está no fundo da casa. Tudo que sobrou de construção, tudo que você não sabe onde colocar, você taca lá no fundo do terreno. E se não tenho quintal, é o apartamento, dá uma olhada aí. Tem a parte mais da frente do apartamento e tem a parte mais do fundo do apartamento. Então, como é que tá lá nos fundos? Tem um guardinha entulhado? Desculpa, mas isso vai afetar o teu marido, Vai afetar os homens da casa, o masculino da casa. Então, voltamos. Vai limpar e organizar o fundo. Deixa livre. Leva a vida também, porque normalmente a gente cuida mais da frente. A frente é visível, E a parte dos fundos dá uma escondidinha. Deixa para depois. Mas presta atenção. Quem tem aí um homem, um marido que é muito fechado, que é muito... maior reclamação é essa, maior relação é essa. De tá muito fechado, tá muito escondido. Porque ele já tá no fundo. Entendeu? O masculino já está no fundo, então já tem essa dificuldade de você chegar nele, até porque o homem tem essa habilidade, de ser mais fechado. Mas quando você tem um ambiente que está totalmente entulhado lá atrás, é construção, é resto disso, é resto daquilo, é resto daquele outro, você deixa ele mais fechado ainda, tá? Então, vamos movimentar também o fundo. Sem contar que dispensa, assustei. Vai organizar a dispensa.
Sem contar que a gente sabe que entulho também vai refletir na tua casa. Não é só o fato de você estar... nós falamos muito do dentro de casa essa semana, de você manter só dentro de casa o que você usa. Mas ali, está no quintal, você só vai manter também o que você usa. Então, dá uma geral no quintal. Já ajuda aí também com a dengue. Vamos trabalhar todo mundo aí. Põe para fora. Você vai ajudar dentro de casa, na parte emocional, na parte de comunicação, de destravamento, destralhamento interno, e você vai ajudar aí também cuidando dos aspectos ambientais aí da sua cidade, tá bom? Tem alguém aí que tem alguma coisa nesse sentido, que conseguiu relacionar aí? Conta pra mim. Só vou ler mais uma lista aqui, porque para acelerar que o assunto tá grande, só para vocês lembrarem, as colunas da casa, né? As colunas de sustentação da casa, estão relacionadas com os ossos, a parte do esqueleto, do corpo. As paredes estão relacionadas aos músculos, a parte muscular. A pintura da casa está relacionado com a parte da pele do ser humano, então uma casa com muito mofo pode desencadear problemas na pele. As portas estão muito relacionadas à boca, o que entra e o que sai. Os olhos, o que você vê também, o que entra e o que sai. O teto está relacionado à cabeça. Os esgotos está relacionado ao intestino. O chão relacionado aos pés. O lado da frente feminino, o lado de trás masculino, que é o que eu falei mais. Ok? Conseguiram se reconhecer dentro da casa? Vocês conseguem entender este conceito? Faz sentido tudo isso, meninas? Eu quero ouvir de vocês. O que vocês podem me falar? O que vocês vão mexer amanhã? A minha fachada não tá legal. Dá uma olhada aí, Rita. E as plantas morrem. Tá faltando alguma alimentação, e me veio aqui muito do espiritual, tá faltando uma base, sabe, aquela coisa que alimenta, aquela coisa que dá vida, entendeu? Fala um pouco sobre o intestino. O intestino, aqui que a gente tem a relação com a parte dos esgotos, como que ele tá fluindo, tá? Deixar fluir. Os intestinos também olhando pelo lado de crenças, e aí entrando na terapia das pessoas, estão muito ligados a você reter muitas questões. Você não solta, tá? Você não solta o perdão, você não solta a mágoa, você não solta as coisas, você fica mantendo pra você sempre. Se alguma pessoa te fez algo, você leva a vida inteira aquilo e você não solta. Então o intestino está muito ligado com essa sua habilidade de soltar, de liberar, de deixar ir, de fluir, tá? Aconteça o que acontecer, você tem que ressignificar e deixar ir, tá ok? A parte do fundo, vamos lá, meninos, estou à disposição de vocês. Então, o que vocês podem fazer aí? É assim, isso eu tô dando dicas, eu não tô vendo vocês, às vezes eu posso até estar sendo leviana numa análise aqui do que vocês estão falando, porque eu não sei do contexto geral. Por isso que é importante, quando a gente vai fazer uma análise, ver a casa toda, entender o contexto inteiro. Não é só a casa que a gente analisa, tem que ver o ser humano que está dentro dessa casa. Por isso que eu não acredito numa correção, numa terapia de ambientes que trabalha só com o ambiente. Os moradores estão ali, são os moradores que precisam, que startam tudo isso. Então, é fundamental trabalhar o ser humano dentro das casas. Vamos lá, então. Cuidar, fazer manutenção da casa é muito importante, tá? Não dá pra fugir. Começou um problema na casa, vai lá, vai fazer a correção, vai fazer a manutenção. Não queira tampar os problemas,
Esse é um dos grandes erros. Ah, deu uma rachadura, ele põe um quadro na frente. Desculpa, mas a rachadura continua ali. Entendeu? Então, corrige a rachadura da tua casa e vê a questão da flexibilidade. Não fica tentando tampar, sabe? Colocar um móvel na frente, ter um mofo, coloca um móvel na frente. Não faz nada assim, não. Vai realmente trabalhar para você corrigir o problema, para ele não crescer, porque se ele crescer, ele vai retroalimentar o que você está sentindo, então você vai estar sendo incentivada, às vezes, a ir para um lado mais que te afete mais emocionalmente, que afete mais a tua saúde, e você vai estar se prejudicando. Então, assim, começou um problema na tua casa, realmente vai lá e arruma, conserta, tá ok? Arejar, deixar abrir pelo menos uma vez por dia. Aqui eu sei, a gente está num momento de muita poeira, mas de manhã cedinho não tem muito pó. Então abre todas as janelas, deixa ventilar, deixa trocar toda a energia que ficou parada à noite, deixa limpar, deixa levar e trazer o novo, tá? E sim, abre todas as portas. Um detalhe, acontece muito. Aqui em casa acontece isso também. Eu tenho uma porta principal da casa, que é a da porta da frente. É a porta que dá para a rua. Mas a gente usa para entrar em casa a porta da lateral, da garagem. Que é normal, a gente chega do carro e entra pela garagem, né? Porque daí eu entro e vou na cozinha. Mas é importante vocês saberem que é necessário você abrir aquela porta da frente de vez em quando, tá? Deixa entrar pela frente. Então, não todos os dias, mas quase todos os dias eu vou lá e abro a porta da frente. Deixa entrar pela frente, deixa vir também, ok? Então, lembrar de abrir a porta da frente. Aquela lá que você só abre quando vem visita. Agora a gente está em um bom tempo sem receber visita, então vai lá abrir a porta da sua frente, sim, tá bom? Ok, falamos das casas. Alguém tem mais alguma dúvida aí com relação a esse assunto? Ou posso falar um pouquinho sobre as plantas? Eu vou até respirar um pouquinho. Quem vai falar alguma coisa aí pra mim? Estão gostando? Está ficando claro? Estão entendendo? Como é que está? Nos apartamentos temos que abrir a porta de trás. Não entendi, Márcia. Vamos lá. E vão lembrando aí das amigas que precisa ouvir essas informações e vai mandando para elas aí, tá? Vamos falar então um pouco sobre as plantas. Plantas que você pode ter dentro de casa, plantas que você não pode ter. E o porquê disso tudo. Lá no grupo a gente conversou bastante até no início, até foi na semana passada, né? A gente se adiantou um pouco. A gente falou sobre as jiboias e as espadas de São Jorge. Deixa eu ver aqui. A que menos usamos é a dos fundos e não dá para frente. Márcia, manda depois para mim entender direitinho que eu não estou compreendendo, tá? Eu vou seguir aqui, depois a gente conversa lá pelo WhatsApp. Por que é que eu não recomendo espada de São Jorge? Detalhe, eu tenho espada de São Jorge na minha casa. Tenho, se um dia vocês virem aqui na minha casa, eu tenho no meu escritório e na minha casa. Mas eu vou falar por que eu tenho e por que eu não recomendo. Eu já frequentei casas em que tinham muitas espadas de São Jorge, em todos os cômodos, tá? E aí a gente pergunta, por que você tem tanta espada de São Jorge? É porque ela traz proteção. É porque ela traz proteção. Porque a espada do Santo Guerreiro, proteção, ela corta, parará. Ok, super concordo com isso, tanto que é por isso que eu tenho na minha casa. Agora, eu tenho uma planta no escritório, uma planta em casa. Por quê? Gente, eu só vou perguntar, sabe, para vocês pensar um pouco nisso. Se você está buscando uma planta, ou nesse caso, muitas plantas, para te dar proteção,
o que é que o que é que tá faltando em você? O que falta em você? Se você está buscando proteção, é porque está faltando segurança. E a segurança vem daqui, tá? Aonde você é tão insegura? Então, eu vou dizer, uma espada de São Jorge, ela te traz a sensação de proteção. 2, 3, 4, 5, não. Por quê? Porque quando você coloca uma quantidade maior de espada de São Jorge, você vai ativar a parte visual dela, que é uma espada. E a espada, ela não só protege, como ela corta, ela fere, ela mata. Tá ok? Então, pensa no equilíbrio. Você pode extrair a proteção dela com uma apenas, tá? Ou se o ambiente é muito grande, 2, ok? Separadas, em locais separados, para você não ativar a parte negativa dela, que é a parte que fere, entendeu? A espada, ela tem 2 lados, ela protege e ela fere. Então pensa nisso, quer proteção? É proteção que tá te faltando? Vai trabalhar em você que vai ser melhor, tá? Então é por isso que eu falo, quer ter a espada? Tenha, mas tenha essa cautela. Se você realmente está buscando proteção, vai cuidar de você, vai ver o que você está inseguro, o que está faltando em você, tá? O que starta esse sentimento de insegurança dentro de você que você está buscando tanto numa planta, tá bom? Então, assim, eu acho importante pontuar isso para vocês começarem a entender que às vezes a gente busca fora e a coisa está aqui dentro, é aqui dentro que deve ser trabalhado. Então, volto a dizer, pode ter espada de São Jorge em casa? Pode. Dessa maneira equilibrada, tendo consciência de que ela pode te proteger, mas em excesso ela pode te ferir com a parte que está relacionada ao nosso inconsciente, ao coletivo, que é de guerras, que toda essa lembrança existe em nós, então tem isso tudo. Tá ok, gente? Entendido? Jiboias, a gente também falou muito sobre as jiboias. Também tenho jiboias na minha casa, mas eu tenho jiboias do lado de fora. Por quê? Existem várias espécies de jiboia e o que eu gosto de que vocês prestem atenção, eu quero que vocês compreendam que toda planta que for para cima, pode. A planta que for para baixo, tem as ponderações. Não é que é proibido. Existem as ponderações, tá? Da mesma forma que a espada. Então, as jiboias, a grande maioria das espécies, ela tende a cair aqueles ramos. Igual a samambaia, que também cai muito. Então, por que a gente evita usar elas dentro de casa? Para tirar essa sensação de estar caindo, de estar indo para baixo. Dentro de casa, então, a gente procura colocar plantas que vão para cima, que te trazem energia, entenderam? É essa questão, nada contra a planta, mas sim como contra o efeito visual que elas podem causar. Isso não é uma coisa consciente, é uma coisa que alimenta lá dentro, tá? Se você lembrar, por exemplo, a samambaia, ela é muito parecida tem uma árvore muito grande chamada chorão, que ela é toda para baixo. Até o nome já é chorão, ela já é triste, ela toda caindo. Então, se você ter muitas samambaias dentro de casa, você pode startar essa questão da tristeza, de estar sempre desanimada, sempre para baixo. Então, olha na tua casa, se você tem muito desse tipo de plantas e coloca umas pro lado de fora. Lá de fora você pode ter todas as plantas que você quiser, tá? Mas eu quero manter uma dentro de casa, uma jiboia que está caindo dentro de casa, ok. Então você vai colocar do lado dela ou um objeto ou uma outra planta que suba para você ter esse equilíbrio. Entenderam? Então qualquer planta que você tiver que tem esse aspecto de para cima, você pode colocar do lado. E aí você equilibra. E aí está tudo bem. Entenderam? Não existe muito a planta proibida, essa questão, é mais o porquê. Compreenda, sinta, olha a planta, ela te traz que sensação? Ela tá para baixo, então ela é meio triste.
Por que você iria levar isso para dentro de casa? Ah, eu tenho outra para compensar isso? Perfeito, perfeito. Parede verde de samambaia jamais, então, dentro de casa eu não indico. Se for fora, pode ter, entenderam? Fora, na garagem, na parte de entrada, pode ter. Dentro eu evito. Ah, é num jardim de inverno? Coloca algumas outras para subir. Eu tenho lá a parede de samambaias caindo, mas eu coloco outras aqui. Eu coloco um bambu moçô, um bambu da sorte, eu coloco umas amilcucas, eu coloco um ficus para cima. Entenderam? Vamos lá. Lírio da paz. Perfeito. Pode ir para dentro de casa, sim, tá? Lírio da paz até é uma planta que é bem resistente para usar dentro de casa. Suculentas pode? Pode, desde que não tenham espinhos. Cuida dentro de casa também a questão dos espinhos fora. Pode ter cactos dentro de casa? Pode, se não tiver espinhos. Eu tenho cactos dentro de casa também, são cactos pequenos e ele não tem espinho, ele é uma penugem. Então você pode ter. Bambu, é bambu anão, mas ele é para cima. Todo bambu normalmente é para cima, né, Rita? Então pode. Se ele cresce para cima, pode. Cresceu, pode. Tá ok? Então, dentro da tua casa, dá uma olhada na tua casa. E esse conceito de para baixo, você aplica em todas as coisas que estão na sua casa. Vai lá e dá uma geral. Dá uma geral. O que está tudo para baixo? O que está tudo caindo na minha casa? Mas assim, não fica apego a uma coisa, mas olha no geral. Qual que é a sensação? Tem muita coisa que tem essa sensação de cair. Aí isso você pode ver até nos quadros que tem na sua casa. As imagens, às vezes, que estão meio caídas, né? Procura sempre para cima, levar. Então, vou trazer uma planta aqui. Gente, só falta 10 minutos. Uma planta que é maravilhosa para ter dentro de casa, na cozinha. Manjericão. Gente, o poder energético do manjericão é maravilhoso. Sem contar no cheiro que você pode ter ali um temperinho para você usar o dia inteiro. Então, manjericão, olha só, transmuta a energia dos espaços, amplia a prosperidade, trabalha também a parte da espiritualidade e a sua conexão com a sua parte espiritual. Então, vai todo mundo trazer o manjericão para dentro de casa. Gostaram dessa? Manjericão é maravilhoso. Outra coisa que vocês podem ter em casa que trabalha muito a questão de limpeza energética, o louro. Se você conseguir uma plantinha, uma árvorezinha de louro, você leva, mas se não, somente as folhas de louro, você coloca lá, você faz um massinho de folha de louro, coloca na tua cozinha, ou você faz uma coroa de flores. O louro, ele tem um histórico antiguíssimo, que ele está relacionado ao empoderamento, ao ouro, tá? A prosperidade. Então, leva o manjericão e leva o louro para dentro de casa. Maravilha, Rita. Já separa um massinho lá para você não usar. Põe lá. Faz uma fogueira. A queima do louro, ela transmuta energias, tá? Você faz um massinho, sai com aquela fumacinha pela tua casa. Só não é muito cheirosa, mas ajuda bastante. Outras plantas que você pode ter dentro de casa: orquídeas, girassol, lírio da paz, bambu moçô, o bambu da sorte, as amilcucas, flor de lótus, violetas, dracena, ficus. Todas essas são plantas que, leva a vibração para cima. Então, assim, a minha recomendação é que você olhe o que tem dentro da tua casa. Fora, pode exagerar nas plantas e aí você pode ter todas, porque a energia das que estão lá fora não vai atingir dentro. Tá ok? Entendidas sobre as plantas? Alguma dúvida? Tô até cansada. Tô falando aqui. Que bom, Rita. Desculpa, gente.
E agora a gente vai falar um pouquinho sobre Rosane. Pode, desde que ela seja mais voltada para cima, tá? Porque tem espécies que são muito para baixo e tem espécies que são mais para cima. Então, olha essa estrutura para cima, tá ok? Pode ter planta no quarto? Planta no quarto é assim, tem algumas plantas que são tóxicas. Por exemplo, a samambaia tem algumas variedades que são bem tóxicas, então eu não recomendo você ter de maneira alguma samambaia dentro do quarto. As outras tem que verificar. Dentro do quarto, eu indico somente plantas pequenas, tá? Então, uma suculenta, alguma coisa nesse sentido. Não é um local para você encher de plantas, não, tá? E eu falei ontem que a gente ia falar um pouquinho também sobre as pedras, os cristais. Eu tenho algumas aqui, não sei se vocês estão vendo, minhas pedrinhas. É muito bom ter as pedras dentro de casa, desde que você mantenha elas sempre limpas energeticamente, tá? Então, se você me pedir, Irene, qual planta é bom ter dentro de casa? Para limpar a energia, essa aqui é a turmalina negra. Então, eu tenho turmalina negra na pedra e eu tenho turmalina negra em pulseira. Elas são muito boas para limpar energia negativa, aquela energia que chega, que vem. Então, você ter elas em casa é bacana. Eu tenho sempre na minha sala de jantar, que ela tem um espaço assim, ela está conectada à cozinha, ela está conectada à sala, ela está conectada com a parte que sobe. Então, no ambiente mais aberto, para justamente ela estar trabalhando no todo. Então, é ali que eu mantenho elas. E, com frequência, dar aquele banho de sal grosso para limpar, porque tem algumas pedras que são autolimpantes, mas a grande maioria não. Elas fazem esse favor pra gente de tirar energias negativas e levar para elas. Só que elas precisam também ser limpas, porque senão, a partir do momento em que ela encher, tá? Ela satura, ela vai devolver. E aí ela não vai trazer nenhum benefício para nós. Ela vai estar só devolvendo o que ela está recebendo, entenderam? Então, por isso que é muito importante você ter as pedras e limpar ela com frequência. De que forma? Vai pôr ela no sal grosso, vai deixar ela por pelo menos meio-dia dentro do sal grosso com água, né? A água, sal grosso, pelo menos meio-dia. Aí depende muito da quantidade de pedras, depende do tamanho. Limpou elas, depois disso você vai colocar pelo menos meio-dia no sol, tá? Vai deixar elas no sol para reenergizar, para revitalizar, desculpa. Não adianta só limpar, tá? Você limpa e depois revitaliza elas, entenderam? Então, pedras é muito bom. Eu tenho aqui o citrino, que ela está muito relacionada à prosperidade, tá? Então, essa aqui é uma... Agora esqueci o nome, gente. É tanta coisa que eu tenho que lembrar hoje. Deixa eu ver aqui. Ela está relacionada ao chakra coronário. É uma ametista. Então, ela trabalha muito a transmutação de limpeza da nossa pessoal. Então, e ajuda nessa conexão com o espiritual. Então, é muito bom ter perto. Qual o tempo indicado para limpeza? Eu indico pelo menos meio-dia, tá? Meio-dia de sol, meio-dia de sal, meio-dia de sol. Aí, beleza. Se você conseguir, também à noite, se for, né, você vai fazer uma limpeza que tenha um período de lua cheia e tal, também é legal ter uma noite na lua, tá? Porque aí você preenche ela completamente com todas as energias, você revitaliza ela totalmente. Então, se for assim, tira um dia para fazer isso. De manhã deixa no sal, à tarde no sol e à noite na lua. Perfeito? Do sal grosso limpa. Sal grosso é sempre para limpar, tá? De quanto em quanto tempo? No mínimo uma vez por mês. Se o ambiente está carregado, aí você diminui essa frequência, 15 dias, uma vez por semana. Tá ok? Ali, observa o teu ambiente. Por exemplo, um ambiente com muito movimento, uma empresa, aí você vai ter que aumentar a frequência de limpeza. E aumentar também o tamanho das pedras. Eu tô aqui com pedrinhas pequenas.
Então você, num ambiente grande, você aumenta a frequência sim, e aumenta o tamanho delas. Existem, se você procurar no Mercado Livre, dessa aqui, que é muito específica para limpeza, e principalmente limpeza energética, tá? Local que tem bastante eletrônicos, então a turmalina negra é muito boa para isso. Então existe na internet, Mercado Livre, você encontra algumas peças assim de 2 quilos, tá? Então, ou de 700 gramas, enfim, tem algumas peças maiores que ajudam muito nesses ambientes que tem muito movimento, que tem uma questão, muita eletricidade, muitos eletrônicos, então é super indicado, tá ok? Gente, consegui terminar o tema de hoje. Tem mais 4 minutinhos para vocês tirarem as suas dúvidas. Me falem o que vocês acharam dessa semana, o que vocês aprenderam, como que foi, o que vocês vão aplicar. Quero ouvir vocês também, se vocês gostaram. Eu acho que eu vou fazer pelo menos uma vez por semana essas lives pra gente falar sobre casa, porque tem muita coisa para falar. Eu passei assim, né, eu não aprofundei nos assuntos por causa do tempo. Então, eu fui passando muito assim, só para vocês começar a prestar atenção nisso. Então eu tô pensando em fazer algo mais específico, aprofundar mais em determinados assuntos. Claro, se vocês gostarem, né? Se vocês me apoiarem, se vocês ajudar a divulgar, né? Porque assim eu vou crescendo, né, gente? Quanto mais eu cresço, mais eu trago para vocês. Então, assim, eu quero saber de vocês. E também me mandem, por favor, as dúvidas que vocês tiverem, porque baseada nas dúvidas, eu vou produzindo esse conteúdo, tá? Fazer mais caixas de perguntas, vou fazer. Gente, gratidão demais. Eu sei que teve gente que divulgou em grupos, eu sei que teve gente que compartilhou bastante os contatos. Então, assim, gratidão imensa por vocês estarem, assim, para mim é um apoio mesmo, que vocês não, como eu disse, eu não tô só entregando, eu tô recebendo de volta isso. Então tá sendo uma semana formidável para mim. Eu fui mesmo com medo, então eu recomendo para vocês que façam isso também com medo, não importa qual é o projeto de vocês, mas vão lá, se precisar de uma ajudinha, ajudo a trabalhar nas crenças. Tem algumas pessoas aqui que me conhecem há mais tempo, sabem quem eu era há pouco tempo atrás, totalmente travada, com vergonha, com medo. Eu sempre trabalhei na retaguarda e aí fui trabalhando a mim mesmo para mim sair e vir aqui falar com vocês. Então, gente, eu sei que é possível, eu tô me transformando e tô, assim, quero que vocês também façam isso na casa de vocês, façam isso com vocês, se transformem, movimentem a energia de vocês, põe para fora, põe essa mulher para fora. É isso. Simone, você lembra quem eu era, né? Você sabe bem quem eu era, que nem para dizer o meu nome eu conseguia. Eu tremia para dizer meu nome na frente de 5, 10 pessoas. E eu sou prova de que é possível, gente. Então, assim, vamos lá. Vamos lá. Se vocês precisarem de ajuda, vamos trabalhar as crenças, vamos limpar e vamos ir para cima, vamos para frente, vamos cuidar da nossa casa. Isso cuida da nossa saúde, cuida da nossa família. E é isso que eu tinha assim para passar para vocês com muito carinho mesmo. Que vocês aproveitem tudo isso, que vocês coloquem em prática dentro das casas de vocês. Se vocês têm dúvidas, me mandem para produzir mais conteúdo para vocês. E era isso, gente. Gratidão imensa hoje e sempre para quem esteve me acompanhando todos esses dias. E aquele nosso grupo continua. Se tem alguém de fora que quer entrar no nosso grupo, manda uma mensagem aí para mim, a gente coloca lá. A gente tem assunto todos os dias, a gente coloca lá uma mensagem para vocês. Quero levar isso para mais pessoas sempre. Tá bom, meus amores? Gratidão imensa. Eu vou finalizar aqui, que está nos 10 minutos finais. Então, vou finalizar para salvar. Beijo para vocês.